Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, eu vim falar sobre algo que Deus ele vem falando no meu coração, que é deixando na mão dele, a situação muda. Que situação? A situação que você está passando. Talvez uma situação, uma decisão, uma escolha, um caminho que você tenha que seguir e você esteja tentando fazer com o seu próprio, com a força do seu próprio braço. Talvez isso não esteja dando certo, ou talvez isso não esteja indo conforme o que você tinha imaginado que aconteceria. E nós temos muitos casos na Bíblia que pessoas confiaram planos ao Senhor, que deixaram os caminhos delas no Senhor, que deixaram as escolhas delas no Senhor, e tudo deu muito certo. E eu vim trazer alguns casos que as pessoas confiaram os planos dela, as situações, as decisões, o que fazer ao Senhor e tudo mudou e tudo foi conforme a vontade dele. Foi algo incrível que aconteceu e coisas incríveis passaram a acontecer depois deles confiarem isso ao Senhor. Bom, eu vou falar tanto da primeira como da segunda multiplicação dos pães. E, bom, na primeira multiplicação, Jesus ele estava caminhando por um lugar e uma grande multidão o seguiu. E Jesus, com uma grande compaixão, ele curou os enfermos, libertou os cativos, expulsou demônios. E depois disso, já tinha ficado muito tarde. E os discípulos falaram para Jesus que era bom Jesus mandar eles de volta para a casa deles, porque já estava muito tarde e eles não tinham alimento. E Jesus ele falou assim: "Não, mas já está muito tarde, vamos dar alguma coisa para comer". E os discípulos eles perguntam: "Tá, mas como que a gente vai dar alimento para todo mundo? A gente não tem tudo isso de alimento. Você quer que a gente vá em algum lugar e compre uma grande quantia de pão, sendo que a gente mal tem dinheiro?" E Jesus ele pergunta: quantos pães vocês têm?" E eles falam: "A gente tem 5 pães e 2 peixes." E Jesus ele pede para os discípulos darem esses alimentos a ele. E Jesus ele pega esses alimentos, levanta eles aos céus da graça e parte eles. Depois coloca eles no cesto e faz a mesma coisa com os peixes. E depois os discípulos passam e dão esses alimentos para para todos que estavam ali. E basicamente 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, foram alimentados e todos foram satisfeitos. E isso era algo meio difícil na época por conta de muitas pessoas em certas cidades morrerem de fome. E a pessoa a se fartar, isso era algo muito bom. Isso também acontece na segunda multiplicação de pães. E que na verdade eles não tinham 5 pães e 2 peixes, eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, e eles depois recolhem 7 cestos cheios. E eles confiaram essa situação no Senhor, eles não sabiam o que eles deviam fazer e eles perguntaram: "Jesus, o que nós vamos fazer? A gente vai em algum lugar e compra esse tanto de pão para essas pessoas se alimentarem? O que a gente faz?" E Jesus ele fala assim: "Me dê os pães." Eles foram, entregaram os pães e a situação foi feita conforme o que o Senhor queria. E tudo foi muito bem. E outra pessoa também que confiou totalmente os seus planos ao Senhor foi Ana. Ana era casada com Elcana. Elcana também era casado com Penina. Ana era uma mulher estéril e Penina não. Penina tinha muitos filhos e ela zoava com a Ana por ter muitos filhos e Ana não poder ter. E teve um dia que Ana foi até o templo do Senhor, se prostrou, chorou muito e orou ao Senhor e até mesmo fez um voto que se ele desse um filho a ela o daria ao Senhor, o consagraria ao Senhor e a vida desse filho seria totalmente dedicada ao Senhor. E em 1 Samuel 19, depois de Ana fazer tudo isso, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa, a Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho. Chamou Samuel, dizendo: "Tenho-o pedido ao Senhor." Bom, depois disso, Samuel foi um grande profeta do Senhor. Mas Ana, a todo momento, ela não falou assim: "Putz,
eu vou tentar fazer do meu jeito, vou tentar ir em algum médico, tentar fazer alguma coisa para ter algum filho. Não, ela foi literalmente no único que poderia a conceder um filho. O único que poderia mudar toda essa situação, que é Deus. E outro também que nunca esqueceu o Senhor e sempre colocou o Senhor em primeiro lugar foi José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E ele passou um tempo na casa do governador. Só que a mulher desse governador queria ter relações com ele, só que ele foi justo perante o governador e perante a Deus. Ele não queria desrespeitar a Deus. E depois disso ele é jogado na prisão. Ele interpreta sonhos de dos dois prisioneiros que também depois de um tempo foram jogados com ele. E depois de um tempo ele vai e entende o sonho do faraó e se torna governador. E a todo tempo ele nunca se esqueceu do Senhor, ele nunca falou assim, putz, o que que eu posso fazer para sair daqui? O que que eu posso fazer para sair desse lugar? O que que eu posso fazer para parar de ser escravo? Não, ele sempre confiou no Senhor por conta de tudo que o Senhor já havia falado com ele. Então, algo que nós devemos fazer é sempre confiar os nossos planos ao Senhor. Sempre devemos entender que os nossos planos serão bem feitos se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós perguntarmos ao Senhor, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça, é isso que o Senhor quer que eu diga, é isso que o Senhor quer que eu fale, é esse o caminho que o Senhor quer que eu ande? Então nós devemos perguntar e analisar se é realmente isso que o Senhor quer para a nossa vida, porque se realmente for, nós estaremos debaixo da mão do Senhor e Ele nos guardará, nos sustentará e Ele nos confiará os caminhos que Ele nos preparou. E é isso que eu quero que você entenda, conforme eu estou entendendo e aprendendo também, que nós devemos colocar todas as situações, decisões, caminhos perante ao Senhor e entendermos, Deus, é isso que o Senhor quer que eu ande, aqui é onde o Senhor quer que eu ande, ou o Senhor quer que eu não ande por aqui, vá por outro caminho, ou não é esse o plano que o Senhor tem para minha vida e é para eu entender o que o Senhor quer. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e que caso você esteja passando por algum momento de decisão, algum momento difícil para você entender o que Deus quer que você faça na sua vida, que o Espírito Santo te ilumine e te direcione por meio da palavra do Senhor para onde você deve ir, qual decisão você deve tomar e quando você deve agir, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.